programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais um programa de Olho na Diabetes. Hoje entrevistando o Dr. Akira. Ele é dermatologista e vai falar exatamente sobre a dermatologia e o diabetes. Também está conosco aqui a doutora Sara. Olá pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no programa de Olho na Diabetes. Bom, temos aqui o Dr. Akira. Doutor Akira, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco para falar também sobre um assunto que é importantíssimo, que são, né, as doenças, né, relativo principalmente à questão do diabetes. Queria que o senhor desse um alô aí para o nosso pessoal, nosso público. Olá para todos aí, muito obrigado pelo convite. Falar para poder ajudar a contribuir com esse programa importante para todos nós. Tá bom. O que seria, doutor, para a gente entrar aqui um pouquinho no assunto, ser um dermatologista, né? Muitas pessoas, às vezes, não ouvem esse termo, falam, mas vamos aprofundar um pouquinho. A dermatologia, no caso, ele cuida das doenças relativas à pele, e a pele engloba, no caso, a parte cutânea, os anexos, que são os cabelos e unhas, e todas as correlações com essas doenças. A gama é muito enorme de doenças aí, tanto é que no momento que eu vou falar sobre a diabetes e possíveis doenças que podem acontecer, é bem amplo o assunto. Certo. Bom, para a gente iniciar nossa entrevista aqui, o nosso foco é realmente na diabetes. Então, são frequentes problemas de pele aí nos diabéticos? São muito frequentes. Estima-se que cerca de 30% dos diabéticos, em algum momento da doença deles, vão apresentar algum tipo de alteração ou doença ou morbidade cutânea. Claro. É claro que quem não está tão compensado, aí a possibilidade de surgimento dessas lesões é muito maior. Então, significa então que as complicações têm a ver com a situação também da glicemia? Com certeza. É isso que o senhor está querendo... A grande parte delas. Por isso que é importantíssimo esse programa e orientar os pacientes para manter a diabetes sob controle o melhor possível. Tá, hoje a gente vai falar exatamente sobre essas complicações aí, né? Sim. E a gente poder trabalhar um pouquinho mais essas ideias aí com relação às doenças, né? Com certeza. Doutor, quais são as principais causas que motivam esses problemas de pele? Geralmente, quer dizer, como vocês sabem, né, o principal mesmo é o aumento das taxas de glicemia, do açúcar no sangue. E isso acarreta uma cascata de alterações, mas basicamente, em relação à pele, existe alterações no sistema imunológico, tá? Na proteção contra infecções de maneira geral, a questão também do acometimento dos vasos, tá, sanguíneos, tanto os grandes, de grande calibre como pequeno calibre, e a famosa neuropatia, ou seja, a própria diabetes, esses níveis elevados de açúcar, atingir os nervos também. Mas também hoje em dia já se estuda a questão do efeito direto dos níveis de açúcar diretamente na pele, que podem alterar a fisiologia da produção de colágeno e várias outras vias importantes para o funcionamento correto da pele. O senhor tem tido, assim, casos de diabetes no seu consultório? Sim, quem não tem, né? Porque felizmente cada vez mais devido ao esclarecimento, os tratamentos que existem para diabetes, as pessoas têm uma sobrevida maior, né? E com isso o número de diabetes só tende a aumentar. Mas geralmente é importante que o diabético, por exemplo, tenha um problema de pele. O senhor costuma perguntar se ele é diabético ou é importante que já o paciente já se mostre na situação? A grande maioria dos pacientes já tem essa consciência, já relatam isso. Só que às vezes nós temos que buscar, né? Por exemplo, pacientes que às vezes já estão tão acostumados com sua diabetes, falam que eu tenho doença tal, tomo remédio tal, pressão e tomo um hipoglicemiante oral, e aí não fala que é diabético.
fala que é hipertenso, aí a gente às vezes só consegue saber que ele é diabético mesmo de acordo com o medicamento. Né? Nós temos aí um agravante, né? Diabéticos que não aceitam a doença. Que dizem que tem esse preconceito que eu acho que não há necessidade disso. Até porque um número elevado, né, de pessoas, e é importante se aceitar para que o tratamento tenha uma melhor qualidade. Isso facilita também o diagnóstico de várias doenças de pele. Isso. E outra coisa também que a gente tem notado, que muita gente que não sabe que é diabético, muitos casos. Nós fazemos algumas campanhas de rua, né, as pessoas nos conhecem também na rua, e lá nós pegamos pessoas com a glicemia alta sem saber que são diabéticos. E aí, logicamente, a gente está falando de dermatologia aqui, quer dizer, doenças de pele que vão acarretar, né, vão acontecer, e essas pessoas chegam no consultório e elas, então, não sabem que são diabéticas, mas através de exames, e até pela própria característica, eu acho que o senhor já pode perceber, né? É verdade. Teve algum caso, assim, que o senhor descobriu que a pessoa era diabética por algum problema de pele, assim, esse caso aqui é porque... E ela não sabia, e ela não sabia? Geralmente é possível, tem alguns sinais, alguns sintomas que algumas pessoas, não necessariamente diabéticas, mas pré-diabéticas, ou uma propensão muito grande, tá? Desenvolver diabetes, por exemplo, o pai tem, a mãe, tio, está na cara que a tendência é ele desenvolver. E às vezes a pessoa não tem essa noção aí, às vezes ela é muito imediatista, não vai pensando em futuro. E aí já botando um gancho, existem pequenas alterações dermatológicas que podem contribuir para a pessoa abrir um pouco mais o olho, fazer uma glicemia, ou ter um pouquinho mais de cuidado com o peso, com a alimentação, para evitar, ou então postergar o início de uma provável diabetes. É muito comum a questão nós chamamos de acantose nigricante, que é o escurecimento, o engrossamento da pele em determinadas áreas de maior atrito ou de dobras, por exemplo, pescoço, região de axila, virilha, nádegas. E sempre brinco que a pessoa fala que parece que é sujeira, parece que é uma caraca que limpa, não sai. Não sai, mas aquilo ali característico. É justamente para alterações endócrinas que o diabetes proporciona. Então, muitas vezes é necessário abrir o olho. A gente, de repente, já falou muito aí, comentou, e talvez a próxima pergunta aqui tenha alguma coisa do que nós já comentamos. Mas, assim, quais são as principais causas que motivam, né, esses problemas de pele no diabético, essas principais causas aí? O que é mais comum nós vimos no dia a dia são alterações da imunidade. Uma pessoa, no caso, o diabético tem naturalmente uma redução da imunidade. Então é muito frequente a pessoa desenvolver micoses, que são muito corriqueiras, mas que no diabético toma proporções bem maiores. A famosa impinge, que às vezes geralmente é uma lesão pequena, mas no diabético se espalha rapidamente. A candidíase, o famoso corrimento vaginal, e a famosa frieira entre os dedos dos pés, muitas vezes são lesões que são mais difíceis de tratar, são mais crônicas, são mais intensas e são mais persistentes, muitas vezes até com os tratamentos corretos. É por isso que o senhor está falando assim, eu acho que o nosso público aqui está percebendo que são vários sintomas que é importante a pessoa estar ali, ela está atenta, né? É verdade. Porque ela se desconhece como diabética. Nós fizemos uma campanha agora aqui num shopping, né, no centro, e as pessoas têm medo de fazer a tal do teste do glicosímetro, da taxa de açúcar. Elas fogem, por incrível que pareça, da doença. É verdade. Mas não fogem o quê? Das complicações, não é verdade? É verdade. E a pessoa pega e não quer fazer o teste porque não quer se descobrir doente. Mas o senhor está citando aí também várias questões de que sintomas que aparecem na pele aqui, no caso, né, situações que a pessoa que hoje não sabe que isso é também um complicador no diabetes, ela pode agora começar a ficar mais atenta, na verdade, para que essas situações ocorram e ela procure um profissional de saúde, no caso, né, o senhor como um dermatologista, para que ela conheça mais o que está acontecendo com ela. Com certeza, mas muitos médicos, felizmente esclarecidos, às vezes já conhecem esses sinais, né? Aí
indico já fazer um teste. O senhor falou uma coisa interessante, a gente está falando aqui, né, vários médicos, mas é importante também entender que o dermatologista, ele tem o foco, né, nas doenças de pele, né, como o senhor comentou aí, em algumas situações de unha, aquela coisa toda. Então, ele pode também indicar para que o diabético ou a pessoa que se descobre diabética procurar resolver aquilo com um dermatologista. Né? Sim. Porque às vezes ele vai falar, você está com sintomas e situações de um diabético. Aí vai regularizar a glicemia dele, mas aquilo ainda vai ficar, como o senhor mesmo disse, essas manchas e tudo mais. Então tem uma pomadinha, tem alguma coisa. Tem que ser corretamente tratado, só que um diabético que não está bem controlado, muitas vezes esse tratamento já é um pouco mais difícil, ele não é tão eficaz. Ou então a pessoa melhora, mas logo retoma o mesmo problema. Entendi. Bom, nós vamos dar uma paradinha agora para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta falando sobre a questão da dermatologia e o diabetes. Referência em toda a região, o Centro Oftalmológico de Nova Friburgo é reconhecido por sua seriedade e compromisso com a qualidade. Possui equipamentos de última geração e um moderno centro cirúrgico capaz de atender às mais diversas patologias de visão, além de uma equipe especializada comprometida com a perfeita saúde ocular. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, número 7, 2522-0023. Você já sabe que a Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica. Além disso, renovou totalmente sua frota de veículos para melhor atender aos clientes. E possui também uma equipe altamente treinada e especializada para pronto atendimento. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. O Açougue Maravilha agora é Açougue e Mercado Maravilha. Há 50 anos atendendo com qualidade na rua Leavenworth 20, loja 3, Centro. Telefone 2523-5603. Venha conhecer a Comercial Friburguense. Aqui você encontra uma linha completa de produtos agrícolas, veterinários, máquinas e ferramentas em geral. E ainda, assistência técnica especializada para o seu agronegócio. Comercial Friburguense. Soluções para agricultura e pecuária. No Mundo Verde, você encontra uma grande variedade em produtos naturais, dietéticos, sem glúten e sem lactose. E suplementos para praticantes de atividades físicas. São mais de 5.000 itens. Com atendimento diferenciado e nutricionista presente, uma excelente equipe à sua disposição. Em nossas lanchonetes, servimos deliciosas refeições integrais. 50 pratos diferentes à sua escolha. Venha e surpreenda-se. Avenida Alberto Braune e Praça Demerval Barbosa Moreira. Mundo Verde, a sua loja do bem-estar. São muitos anos realizando o sonho de várias empresas, de várias famílias. São muitos anos de inovação. Seja para o trabalho ou para o passeio, a Inova Automóveis tem o veículo certo para a sua necessidade. Qualidade, procedência, transparência e um atendimento campeão. E o seu automóvel vale de entrada na aquisição de um novo carrão. Aproveite e conheça também o nosso espaço de acessórios e estética automotiva. O seu possante vai adorar. Então venha tomar um cafezinho conosco e conheça o conceito Inova. Inova Automóveis, o nosso compromisso é a sua satisfação. Na Ótica Imperatriz, você encontra profissionais especializados para auxiliar na escolha dos seus óculos. A Ótica Imperatriz está comemorando 25 anos no mercado. Faça-nos uma visita. Rua Presidente Vargas, número 5. Telefone 2522-9242. A Drogaria H7 é especializada no tratamento de diabetes há 19 anos. Tudo para o seu tratamento. Trabalhamos também com farmácia popular. Diabetes, nós ajudamos a cuidar. Faça-nos uma visita. Avenida Alberto Braune 276. Telefone 2523-2412. WhatsApp 98841-4137. Estamos de volta com o programa De Olho na Diabetes.
hoje entrevistando o Dr. Akira, que é dermatologista, falando exatamente da dermatologia e o diabetes. Bom, doutor, quais são aí, nós falamos algumas doenças, mas vamos focar um pouquinho agora realmente nas doenças. Quais são as doenças de pele para o diabetes? Quais são as principais? Falando das principais que realmente podem surgir com frequência no diabetes descompensado ou naquelas pessoas que têm diabetes, mas não sabem que têm, por exemplo, quando nós temos o famoso furúnculo, que são lesões que produzem pus na pele, são extremamente dolorosas e que é necessário muitas vezes uma cirurgia para drenar o pus, para aliviar. O diabetes, de maneira geral, que não é muito compensado, costuma ter uma frequência elevada, ou seja, furúnculos de repetição, que nós chamamos de famosa furunculose. Esses furúnculos aí, eles têm também uma dificuldade maior de cicatrização, no caso? Também. Descompensação? Isso é verdade. Sim, né? Então é importante que o dermatologista também peça que ele busque o controle da glicose. Com certeza. Isso é importante para que não adianta o senhor drenar ali e ele está descompensado. Vai complicar talvez até essa ferida, né? Claro, com certeza. E vai continuar mesmo tomando medicamentos ou fazer um tratamento adequado, a lesão sempre vai voltar. Uma outra, o senhor tem... outra opção são outras infecções, por exemplo, as chamamos de paroniques, que são aqueles famosos unheiros, né? Que é aquelas infecções ou inflamações que acontecem perto das cutículas, tá? Na base dos dedos. É muito comum em donos de casa, que mexem muito com a água, produto de limpeza, mas o diabético, de maneira geral, tem uma maior susceptibilidade contra esses germes que provocam esse tipo de inflamação. O senhor falou uma coisa muito interessante que eu acho que o pessoal tem que estar aí atento. A dona de casa ou a pessoa que mexe com produtos químicos de limpeza, né? E o diabético tem que ter uma preocupação então muito maior, tem que usar luvas. Acho que é importante, né? Tem luvas aí até mais cômodas, não precisa ser aquela luva apertada, mas tem umas luvas mais cômodas para que não haja exatamente essas complicações, né? Com certeza, já tem uma pele às vezes um pouco mais seca, então mais sensível aos produtos. Muitas vezes a pessoa já tem alteração de sensibilidade, então às vezes a pessoa se machuca, se corta, se queima e não percebe também, e aí pode ser uma porta de entrada para infecções e até lesões que não cicatrizam. Sim. Doutor, por que os pés eles merecem cuidados especiais? E é verdade que essas feridas do diabético elas não cicatrizam ou tem algum tratamento para que ela... para a cicatriz passar mesmo, né? Não ficar aquela ferida aberta. A questão do grande, não digo mito, né? Mas a grande lenda que surgiu, a questão dos pés do diabético, justamente foi por causa que antigamente, felizmente hoje em dia é cada vez mais raro, né? As pessoas descompensadas e um diabetes muito avançado vai afetar os vasos sanguíneos, vai afetar os nervos, e então o que acontece? A pessoa começa a não sentir direito as sensações de dor, calor, pressão, e muitas vezes a pessoa acaba se machucando, às vezes por uma ferida boba, assim, corriqueira no pé, ou então mesmo um calçado que não está bem ajustado, apertado demais, e o que acontece é que existe esse problema da falta de cicatrização, decorrente da própria diabetes ali, e o que acontece é que existe uma coisa chamada mal perfurante plantar, que são feridas geralmente na sola dos pés, bem profundas e que não cicatrizam, justamente por quê? Porque a pessoa, além de não sentir dor, acaba forçando demais aquele local, e também o que acontece é que também a pessoa tem a imunidade um pouco mais baixa e favorece a penetração de bactérias e outros micróbios que causam essas feridas. E também a questão dos fungos, que muitas vezes eles já vivem entre os nossos pés de todo mundo, só que no diabético, devido a esse problema de não sentir muita dor, coceira, ou as feridas que não cicatrizam direito, essas lesões se multiplicam muito mais, esses fungos se multiplicam cada vez mais. Mas dá para cicatrizar? Ou é mais demorado? É mais demorado, mas é necessário também o controle da glicemia. Não adianta a pessoa... É isso que eu queria citar aqui. Que é importante no diabético que já conhece a doença, saiba que uma ferida, nesse caso, que está ocorrendo esse tipo de problema,
que ele busque imediatamente ajuda de um profissional. Então, ele é diabético, ele já tem essa consciência. Então, que ele tem que buscar, não pode deixar complicar, né? Isso, surgiu uma rachadura ali, está difícil de cicatrizar e a tendência dela parece que é avermelhar mais, está crescendo e Às vezes é necessário usar medicamentos mais apropriados, né? Ou realmente fazer uma pesquisa melhor do que tem. Não adianta ficar deixando, protelando, esperando que aquilo melhore por si mesmo. E muita gente às vezes acha que a glicemia está bem controlada, não está bem assim, né? Às vezes, exatamente. A pessoa sabe que é diabética, ela toma aquele medicamento, insulina, mas pergunta quando é que fez a última glicemia, até esqueceu quando foi o que a gente feito, tem alguns casos aqui, eu queria chamar a atenção para o nosso público, é exatamente isso. A pessoa é diabética e está lá com um problema, como o doutor mesmo falou, na questão dos pés ali. E ela fica deixando aquilo e a glicemia está descontrolada, não pode, gente. Vocês têm que, em primeiro lugar, controlar essa parte da glicemia imediatamente a um profissional, para que ele possa também acompanhar a questão da ferida em si, o medicamento que vai ser usado para ver aquela cicatrização. Temos um outro caso também, que é importante o senhor estar falando aí, porque hoje nós podemos ter alguns casos de diabetes, diabéticos que não sabem que são diabéticos, até que são pré-diabéticos, e essas feridas ocorrem. Então, atenção para todas as pessoas que estão nos assistindo, que se alguma ferida tem dificuldade na cicatrização, pode ser pela diabetes. Pode ser por causa de diabetes. E ela não sabe que é diabética e não entende por que aquela ferida ali, ela está, assim, numa situação que parece que vai se agravando. Eu vi também uma matéria que esses cremes de hidratantes para os pés são importantes. Como é que funciona o creme na pele do diabético? É importante porque o que acontece é que muitas vezes o diabético descompensado ou avançado, que já tem uma doença já infelizmente mais avançada, já tem alterações na circulação ou na parte nervosa ou sensitiva, o que acontece é que muitas vezes a pele já é uma pele mais quebradiça, mais seca, mais propensa a ter rachaduras, e muitas vezes a pessoa não sente a dor, não sente esse incômodo, e essa lesão vai se aprofundando, vai aumentando, e isso, além de causar uma ferida que pode ser cada vez mais difícil de cicatrizar, favorece a penetração de Então esse creme micróbios, hidratante teria um específico, ou pode ser para a pele? Na realidade, qualquer hidratante aí apropriado. Eu também vi, assim, o que a gente tem estudado, né, pesquisado, né, não somos assim, somos leigos, mas tem muita informação na internet. É que não se deve colocar os cremes entre os dedos. É verdade, porque depende realmente de alguns cremes, dependendo da concentração, cremes que às vezes são muito gordurosos, tem muito óleo, são difíceis de absorver, e muitas vezes os diabéticos não tiram esse excesso, ou então já coloca o creme, já coloca a meia, o calçado, e fecha e deixa abafado por muito tempo, e isso acaba prejudicando, porque aumenta a umidade, e essa umidade é um ambiente propício para a multiplicação de fungos e bactérias, que podem causar Então, quer dizer, a importância do creme é ele hidratar para que a pele, principalmente dos pés, que realmente elas secam mais, causam calosidade, a questão do sapato é importante, né? A gente vai trazer algum dia assim, alguma coisa relativa a isso, ao calçado, né? Que o diabético tem que ter essa preocupação, investigar. Nós já tivemos aqui uma situação em que o diabético tem que estar investigando sempre o seu calçado antes de calçar, que não tem nenhuma pedrinha, nada ali que possa feri-lo, porque ele não tem essa sensibilidade. Mas o creme é importante exatamente por hidratar, né? Que a pele ter maior elasticidade, uma maleabilidade, para não rachar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as principais dicas, né? Dicas gerais, assim, para a gente poder, que são importantes, para que a gente possa evitar esses problemas de pele aí no diabético. O que é importante hoje se falar sobre esses cuidados, né, gerais? De maneira geral, ter uma pele bem hidratada, mas não umedecida, para não favorecer a multiplicação dos micróbios. E essa hidratação também é importante para evitar aliviar ou pelo menos um pouco o prurido diabético, que é muito comum, ou seja, a pessoa diabética tem uma facilidade maior de sentir coceira. Sim. Tá? E às vezes uma coceira bem
difusa e bem irritante, tá? É importante realmente ter essa questão dos calçados, usar um calçado adequado, principalmente para aquela pessoa que já tem um problema de sensibilidade nos pés. Procurar, no caso das pessoas que mexem muito com água ou atividades domésticas, um pouco mais de luva, para justamente evitar esse contato excessivo com os produtos que possam causar ferimentos, alergias ou até própria penetração de fungos e bactérias ao redor das unhas. E muitas outras alterações são necessárias também, muitos cuidados são importantes, mas a glicemia é o fator principal. Mas tem muitas doenças, no caso de pele, que realmente podem dar uma dica para pessoas que têm já diabetes, uma propensão muito grande de desenvolver diabetes. Eu queria dizer assim, doutor, que foi muito importante. Tem coisas aqui que eu aprendi muito hoje. Acho que a Sara também aprendeu. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. E tem muitas outras eu vou dar oportunidade. Coisas que a gente não, infelizmente, pelo tempo mais curto. É uma pena. Doutor, a gente entrevistou um transplantado renal e pela questão do imunossupressor, a imunidade dele fica mais baixa. Isso aumenta a probabilidade dele ter um câncer de pele? Com certeza, principalmente alguns transplantados, que pelo menos no nosso dia a dia, os transplantados renais, que são muito comuns no nosso meio, alguns imunossupressores facilitam a multiplicação de certos vírus, por exemplo, o vírus do papilomavírus humano, que causa as famosas verrugas. Em algumas pessoas isso pode acarretar o surgimento de um tipo de carcinoma espinocelular, ou células escamosas. E principalmente naquelas pessoas que pegam pele muito clara, branca, olhos claros, cabelos claros, que pegaram muito sol na juventude, ou continuam pegando, também podem desenvolver com mais facilidade o câncer de pele oriundo do próprio sol. Isso aí realmente é decorrente da baixa imunidade e que, no caso, esses medicamentos vão agir diretamente na pele. Tiram os mecanismos de defesa contra alterações alterações do DNA que a radiação solar provoca e contra certos vírus e bactérias que podem modificar esse DNA e produzir lesões cancerosas na pele. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço. O senhor atende, pode citar algum telefone, alguma coisa? Ou tem um consultório para as pessoas que querem pedir mais informações até? Qualquer coisa pode entrar em contato com a produção, que no caso deixamos contatos aí. Tá, nós agradecemos então. Bom? Muito obrigado pelo convite novamente. Espero poder ter ajudado alguma coisa. Bom, o nosso programa de Olho na Diabetes dessa semana está aí, né, terminando. E eu aguardo vocês no próximo tema da próxima semana. Até lá. Referência em toda a região, o Centro Oftalmológico de Nova Friburgo é reconhecido por sua seriedade e compromisso com a qualidade. Possui equipamentos de última geração e um moderno centro cirúrgico capaz de atender às mais diversas patologias de visão, além de uma equipe especializada comprometida com a perfeita saúde ocular. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, número 7, 2522-0023. O Açougue Maravilha agora é Açougue e Mercado Maravilha. Há 50 anos atendendo com qualidade na rua Levenholt 20, loja 3, Centro. Telefone 2523-5603. Venha conhecer a Comercial Friburguense. Aqui você encontra uma linha completa de produtos agrícolas, veterinários, máquinas e ferramentas em geral. E ainda assistência técnica especializada para o seu agronegócio. Comercial Friburguense. Soluções para agricultura e pecuária. No Mundo Verde, você encontra uma grande variedade em produtos naturais, dietéticos, sem glúten e sem lactose. E suplementos para praticantes de atividades físicas. São mais de 5.000 itens.
com atendimento diferenciado e nutricionista presente. Uma excelente equipe à sua disposição. Em nossas lanchonetes, servimos deliciosas refeições integrais. 50 pratos diferentes à sua escolha. Venha e surpreenda-se. Avenida Alberto Browne e Praça Demerval Barbosa Moreira. Mundo Verde, a sua loja do bem-estar. A Drogaria H7 é especializada no tratamento de diabetes há 19 anos. Tudo para o seu tratamento. Trabalhamos também com farmácia popular. Diabetes, nós ajudamos a cuidar. Faça-nos uma visita. Avenida Alberto Browne 276. Telefone 2523-2412. WhatsApp 98841-4137.